O meu convidado de hoje do Band Entrevista tem perfil de aventureiro, mas todos os desafios que enfrenta é para captar belas imagens. Com um olhar apurado, bom humor e muita sensibilidade, ele revela por meio da fotografia as belezas naturais do nosso estado. A paixão por esta arte começou na adolescência e já são 4 livros de fotografias publicados. Mas para a gente conhecer mais sobre o trabalho desse baiano, eu converso a partir de agora com o fotógrafo Rui Rezende. Seja muito bem-vindo, Rui. Obrigado. Rui, você começou já fotografando a natureza ou no início da carreira teve outras preferências? Olha, eu comecei a fotografia em 1999, quando deixei a loja de fotografia onde trabalhava e decidi, a partir dali, ser fotógrafo, seguir essa carreira. Comprei minha câmera e no começo, como acho que boa parte dos fotógrafos, comecei ali fotografando aniversário, formatura, casamento e eventos sociais. Mas, desde já, todo o dinheiro que eu ganhava com aqueles eventos, eu ia gastar lá na Chapada Diamantina, já aí com a vertente do meu trabalho natureza. Esse trabalho inicial em uma loja de revelação de fotos, né, naquela época que a fotografia não era digital, foi o que lhe despertou para a fotografia ou já era uma paixão assim antiga mesmo? Sim, quando eu vim de Amargosa, minha cidade natal, eu vim para Salvador para trabalhar e estudar. E aí, logo de cara, eu entrei no mundo da fotografia, trabalhei revelando fotos, ainda de forma artesanal praticamente, que era em quarto escuro. A gente revelava ainda naquele processo. E dali surgiu, a partir daquele trabalho, realmente a paixão pela fotografia e um universo que atrai muitas pessoas, né? Então, eu fui também atraído por esse universo e, a partir dali, decidi que queria fazer aquilo na minha vida. E por que essa paixão em fotografar, em captar as imagens da natureza? Olha, na minha infância lá em Amargosa, né? Então eu andava com os meninos da rua de bicicleta pelos interiores. Minha mãe tem fazendas lá de cacau, onde a gente ia todos os finais de semana para as roças. E veio já desde a minha infância, né? Essa minha convivência no interior, essa minha convivência aí com o meio ambiente. E desde criança, né? Como muitos meninos de interior, eu ia para caçar com estilingue, né? Hoje, claro que isso não se faz mais, mas quando a gente era criança, essas coisas eram válidas. E daí surgiu essa minha paixão pela natureza e que hoje eu faço o contrário. Hoje eu luto, fotografo para conseguir preservar essa natureza. Então você já tinha esse contato, essa relação com a natureza do interior do estado? Exatamente. Veio daí, lá do interior, essa minha paixão por natureza. E como a Bahia é um estado muito rico, né, muito fantástico, então ao estar em Salvador trabalhando com eventos, eu ganhava o dinheiro e ia realmente para a Chapada Diamantina. E ali a Chapada Diamantina é um universo, né, que atrai pessoas do mundo inteiro. E eu também fui atraído para lá e colecionei a Chapada Diamantina. Um amigo falou que muito se fotografava aquela região e que se eu fosse para lá tinha que fazer um trabalho bem feito. Então eu peguei essa frase dele e fui atrás disso e realmente percorri todos os recantos da Chapada Diamantina. E desde 1999 já são 4 livros de fotografia publicados. O último dele foi lançado agora em dezembro de 2014 sobre o oeste da Bahia. E com certeza esse trabalho, Rui, foi fruto aí de muita superação, porque para quem não lembra, Rui e a piloto Ana Mayra Moraes sofreram um grave acidente de avião quando o Rui estava fazendo imagens panorâmicas de uma plantação de algodão. Você ficou 40 dias internado, em coma, 10 dias em coma, desses 40, não foi isso, Rui? Em algum momento pensou em desistir de fotografar? Olha, no momento em que eu acordei, né, dessa situação toda e me vi ali vivo, né, então eu percebi que eu não poderia jamais parar. Deus me deixou vivo para dar seguimento naquele trabalho que eu já vinha fazendo. Então eu tive ali uma segunda oportunidade de continuar registrando as maravilhas que o Criador faz, né? Então eu sempre me coloquei como retratista de natureza. Então quando as pessoas me chamam de artista, eu logo digo, não, o artista é Deus e eu faço retratos da arte dele.
Então, ao ficar vivo, eu digo, bom, eu devo estar no caminho certo, porque eu tenho que continuar registrando essas maravilhas que Deus faz pra gente. Nós temos imagens que você separou para o público de casa desse trabalho do oeste da Bahia. Vamos ver se a gente acompanha aqui junto com o pessoal de casa, essas imagens que Rui fez, ele acompanhou. Olha só, isso aí é do oeste? Isso aí é Cachoeira do Redondo, fica na cidade de Barreiras. Você está vendo ali aqueles riscos, são estrelas. E aquela luz vermelha é a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, que está a 43 quilômetros de distância daquele lugar. Nós temos, olha aí da plantação de algodão. Essa daí é a tal foto, né? Foi para fazer esta foto que eu acabei tendo aí esse acidente. Essa foto foi feita ao longo de 3 dias, usando uma colheitadeira. A gente colheu o algodão para formar esse desenho. E o voo, que seria a coisa mais prazerosa, mais rápida, a melhor coisa que tinha para fazer era o voo, acabou sendo trágico, mas ficou aí a foto. Então, aquela foto que a gente viu anteriormente foi o último registro antes da queda do avião. É a última foto que eu fiz para o livro. Ali, depois daquela foto, instantes antes, o avião caiu. Caiu. Mas aqui nós temos outras imagens, vamos conferir aqui, o pessoal de casa vê, olha só, aí é uma gruta. É a Gruta do Bacpari, lá em São Desidério. E muitas vezes a gente, fotógrafo de natureza, a gente tem que realmente... Tem algumas dificuldades, né? Nesse caso aí, essa gruta, o acesso é um pouco complicado. Temos que usar técnicas verticais, no caso aí rapel, até chegar no local onde eu queria ir. E dali a gente teve que nadar em rios, andar por dentro de lamas. Mas tudo isso com muito bom humor, como você já falou, e faz parte da fotografia de natureza, essas dificuldades aí. E a gente vai continuar aí conhecendo um pouco mais dessa sua trajetória na fotografia, mas no próximo bloco. Não saia daí que a gente volta já. O nosso convidado de hoje do Band Entrevista é o fotógrafo baiano Rui Rezende. Rui, o seu primeiro trabalho como fotógrafo de natureza foi na Chapada Diamantina, que fica na região central da Bahia. Como foi esse projeto? Olha, a Chapada Diamantina é fonte de inspiração de fotografia de natureza para qualquer fotógrafo do mundo. E eu, morando em Salvador na época, estava muito próximo de mim esse paraíso. Então eu saía de Salvador para Amargosa e lá em Amargosa eu alugava uma moto, uma CG, e dali eu ia até a Chapada Diamantina para fazer esses registros. Registros esses, inclusive, que serviram de série de fotos, cartões telefônicos. E esse acervo todo da Chapada foi sendo juntado, foi sendo ali colecionado para a produção do livro. A gente está vendo aí, acompanhando algumas imagens, aí alguma serra. Esse lugar é um dos lugares mais fotografados, né, daquela região. Então, eu queria mostrar para as pessoas um ângulo diferente, uma perspectiva diferente daquele lugar já conhecido massificamente por todos os fotógrafos. Então eu tive essa ideia dessa foto, porque muitas vezes eu faço a imagem na minha cabeça e depois dou um jeito de produzir aquela foto. E essa foi uma das fotos que eu criei. Ali é em cima do Morro do Painácio, e aí eu coloquei ali um escalador para poder fazer aquela pose, para a gente conseguir uma imagem diferente daquela paisagem tão importante para a Chapada. Eu já ia perguntando isso, quem é aquele rapazinho ali, né, pendurado, mas é um profissional. É um profissional, com certeza, escalador, um amigo meu. E é assim o trabalho na Chapada. Então, os lugares já conhecidos, aqueles lugares já assim vistos por todos, então eu busquei fazer essas fotos em ângulos diferentes, uma composição diferente, para mostrar uma coisa diferente. Lógico, eu daqui da Bahia tenho que apresentar um trabalho diferenciado, né? Essa imagem, por exemplo, que vocês estão vendo, é uma imagem absolutamente original, não é uma cena montada. Esse cara, ele se perdeu da gente e a gente já estava desesperado procurando esse cara. Essa foi uma cena assim, mais dramática da minha vida profissional na Chapada, né? Depois teve outras piores. Mas aí, esse cara se perdeu da gente, a gente já estava convicto que ele tinha acontecido algum acidente com ele. E a gente procurou muito, depois de muito tempo procurando, esse cara apareceu a uma distância absurda da gente, com esse foguinho em cima da pedra.
E aí a gente foi até em direção dele, e quando eu vi essa foto, essa cena, eu fiquei doido, corri com a câmera para fotografar e acabei conseguindo essa imagem que ela é realmente espontânea. É muito marcante. Aí mais uma bela paisagem da Chapada Diamantina, uma região rica de cachoeiras, quedas d'água, né, Rui? Com certeza. Essa aí é a Cachoeira da Fumacinha, fica na cidade de Bicoara. É um dos também atrativos principais hoje da Chapada Diamantina e um lugar realmente fantástico, um dos lugares mais incríveis que tem na Chapada, essa cachoeira, com certeza. Agora, quando você faz um projeto como esse, de fotografar um local específico, você faz uma pesquisa prévia sobre a localidade ou você faz uma visita para conhecer melhor ou já vai fotografando, deixa o olhar fluir? Olha, cada caso é um caso. No exemplo da Chapada Diamantina, a gente naquele tempo não tinha tantas informações. O projeto da Chapada foram 13 anos de fotografia. Então a gente não tinha tanto acesso à internet, não tinha tanto acesso a divulgação como tem hoje. Então foi tudo feito assim, realmente pesquisa em loco. Então eram informações das pessoas locais. Eu andei com caçadores, catadores sempre vivas, com garimpeiros. Então eu fui ali pegando as pessoas das comunidades, das cidades diferentes e fui adquirindo ali cada conhecimento de cada um e foi juntando ali um quebra-cabeça para formar o livro da Chapada. Já o livro do Oeste, eu tive, sim, o uso da tecnologia, o Google Earth aí, imagens de satélite, então eu pude sim fazer uma pesquisa prévia para já ter uma ideia de onde ir fotografar. Então, cada caso é um caso. Acredito agora que as próximas fotografias, os próximos projetos, eu vou sim usar aí a tecnologia para me trazer informações para que a gente vá também com uma preparação melhor, uma condição melhor, para saber também qual equipamento levar. Tudo isso é muito importante, porque na hora que você está lá no meio do mato, você tem que resolver com o que você tem na mão. Não tem como, peraí que eu vou voltar ali buscar um equipamento. Ou tem que fazer com o que está ali. Então, a gente vai aproveitar, né, a tecnologia para trazer informações. E durante essas expedições, são verdadeiras expedições, né, que você faz durante esse projeto de fotografar, de captar as imagens. E aí você vai contando ali também com a participação, a colaboração dos moradores das comunidades. Claro, para você ter ideia, no caso da Chapada Diamantina, eu cheguei a fazer expedições de 9 dias. 9 dias no mato não é brincadeira, isso significa verdadeiramente que poderia morrer um parente meu, ser enterrado e eu só ficar sabendo quando voltar, porque não tem nem condição de você ir lá com um helicóptero me procurar, porque não acha, no meio do mato, entendeu? Então, a gente precisa sim estar com as pessoas do lugar para a gente fazer, né, para ir nos lugares que essas pessoas já conhecem, mas também eu segui algumas trilhas, assim, na verdade trilhas, forma de falar, né, rumos. Por conta própria, sem uma pessoa estando me levando. Sem um guia. Sem um guia, ia pessoas comigo para me dar suporte com barracas, com alimentação e tal. Mas realmente desbravando, indo em direção a um rumo que eu já tinha uma ideia de onde a gente ia sair, levar aí 7, 8 dias, aí a gente carrega um monte de equipamento, às vezes até que não vai usar, para poder ter uma segurança de que, se precisar, está à disposição. Realmente você faz o que gosta, né, Rui? A gente vai continuar essa conversa no próximo bloco. Não saia daí que o programa está especial. O nosso convidado de hoje do Band Entrevista é o fotógrafo baiano Rui Rezende. Rui, além dos seus trabalhos sobre a Chapada Diamantina, o oeste da Bahia, você também se dedicou aí em registrar, captar as imagens de Tinharé, da ilha de Tinharé. Como foi esse trabalho? Olha, eu tive o grande privilégio aí eu fui convidado por um empresário aqui da Bahia para fazer esse trabalho dessa região. Então, é o município de Cairu, que tem ali 26 ilhas, e esse arquipélago se chama Arquipélago de Tinharé. Uma região fantástica, belíssima, muitas riquezas, a potencialidade turística aí já conhecida mundialmente, né? E também muita potencialidade de pessoas, de ser humano, e manifestações culturais, uma região realmente riquíssima e que está aqui tão próximo da gente de Salvador. Olha só que bela imagem, né, Rui? Para quem não conhece o estado, acha até que é fora daqui. Pode ser chamado aí nosso Caribe, né? O nosso Caribe, o Caribe baiano. Essa aí é a primeira praia lá em Morro de São Paulo. E esse arquipélago, como eu falei, tem 26 ilhas, né? Essas 26 principais ilhas. E eu circundei todas elas. E esse trabalho levou aí 1 ano para fazer. Isso aí é lá também, Morro de São Paulo, a 4ª praia. Isso aí, o nascer do sol aí, essa imagem fantástica. E
Olha só, e aí você acompanha um pouco também da rotina da comunidade, dos moradores, a gente está vendo o trabalho dos pescadores. Claro, o meu trabalho, eu falo que eu sou um fotógrafo de natureza e do ser humano inserido nessa natureza, porque a gente não pode falar, né, da natureza sem o ser humano, porque nós fazemos parte disso e muitas vezes a gente está ali vivendo em harmonia com a natureza e muitas vezes a gente está ali degradando essa natureza. Então a gente precisa sempre estar mostrando isso aí, a natureza e o ser humano dentro dessa natureza. Olha que bela imagem, sempre buscando os ângulos mais diferenciados, né, Rui? A gente tem que buscar aí o melhor, né? Então a gente consegue colocar aí que a gente pode ver nessa imagem que aí são as piscinas naturais. Então a gente tem um barco ali em cima, os peixinhos embaixo. Olha, importante frisar, inclusive por conta dessa foto, as minhas fotos elas são absolutamente originais. Eu não faço manipulação de imagens. As minhas fotos elas sofrem correções de cores, contraste, etc. Mas manipular, mexer na cena, isso eu não faço, em hipótese nenhuma. Então onde você vê o meu nome, pode ter certeza que aquela foto ela é original. E tem um depoimento interessante que você dá, que você diz que faz um Photoshop manual, né? Exatamente. Você não vai ali para a tela do computador, você não recorre à tecnologia, você interage com o ambiente. Claro, a gente faz as intervenções possíveis naquele momento. Essa imagem que você está vendo, ela é uma imagem muito interessante, porque essa foto aí foi a única expedição aérea que eu fiz a Tinharé de avião. E aí eu vi esse barco, ele ia muito veloz e tinha uma curva no rio e de avião a gente não pode parar. Então eu previ essa foto. Aí eu pedi ao piloto que fizesse uma curva com o avião para que se distanciasse, para que demorasse mais tempo até chegar esse momento. E aí acabamos conseguindo esse momento aí que foi coincidir o avião com essa curva, já pensadamente que tivemos que fazer uma manobra para conseguir essa foto. Ou seja, ser fotógrafo também é estar atento, é ter a sensibilidade de um momento ideal para a fotografia. Claro, a gente às vezes precisa prever uma cena ou então estar pronto para fotografar quando a cena acontece muito rapidamente. E como é que a comunidade, a gente está vendo aí outra foto, possivelmente de moradores da região, Sim. Como é que a comunidade lhe recebe nesses seus trabalhos de fotografia? Olha, eu, como já falei, sou de Amargosa, sou do interior. Então, para mim, estar com essas pessoas, eu me sinto muito à vontade, porque eu me sinto muito igual a eles ali naquele momento. Então, a gente entra na comunidade, a gente vai conversando com as pessoas, a gente se mostra um pouco também para que as pessoas entendam quem a gente é. E aí, depois de um tempo de conversa, as pessoas acabam esquecendo que você é diferente deles ali naquele momento. E aí, eles começam a ficar de uma maneira espontânea e a gente vai fotografando aos poucos e aí, daqui a pouco a gente já está totalmente entrosado ali naquele ambiente e consegue fazer fotos absolutamente espontâneas. É uma verdadeira parceria. Com certeza. Em todos os momentos a gente tem que estar fazendo parcerias com todas as pessoas. Muito bem, Rui, nós vamos para um breve intervalo, não saia daí que a gente volta já. O nosso convidado de hoje do Band Entrevista é o fotógrafo baiano Rui Rezende. Rui, a gente já falou bastante aqui sobre os seus projetos do oeste da Bahia, da Chapada Diamantina, do arquipélago de Tinharé, mas você também é um fotógrafo do mundo. Fala um pouquinho dessas suas experiências. Você já foi para a América do Sul, quase todos os países da América do Sul, África, China. Conta pra gente. Enquanto eu estou desenvolvendo esses projetos, aqui na Bahia e tal, em paralelo com esses projetos, eu vou também dando umas pinceladinhas aí pelo mundo, Então eu saio daqui do Brasil e vou aos poucos fazendo também uma coleção de imagens do mundo. Eu adoro viajar e me coloco como fotógrafo de natureza, na verdade, do mundo, Porque o mundo é infinito, é gigante. Então, eu tenho feito um trabalho na América do Sul, um trabalho com mais detalhe, e a outros países, como você já citou aí, a China e tal, a gente vai lá, faz umas visitas, vai fazendo uns registros, vai pegando mais informações sobre aquele país, para de repente voltar e fazer um trabalho mais aprofundado. É um trabalho de garimpo. Garimpo, com certeza. Eu vou observando onde tem as imagens mais incríveis e vou atrás delas. Vamos acompanhar, você separou para a gente alguma dessas imagens pelo mundo. Vamos aqui tentar compartilhar com o pessoal de casa. Essa daí é onde, Rui? Se falando do mundo, estamos aí agora
Lençóis Maranhenses, que também faz parte do mundo, né? E esse aí está fora do contexto de Bahia, né? Então, essa daí é uma imagem do Brasil, esse aí é um menino que está voando, por sinal é Kael, meu filho. Sua família lhe apoia muito nesses projetos. Essa daí vocês estão vendo é a imagem de um beija-flor, isso aí é as linhas de Nazca, lá na cidade de Nazca, no Peru, e foi através dessa imagem que vocês estão vendo que eu tive a ideia de fazer aquela foto da plantação de algodão. Aqui no Oeste. Aqui no Oeste. Então, fiquei com essa foto na minha cabeça e fui fazer essa foto do Oeste. Então, aí a gente está em Lima agora, as mulheres elas vão adubando ali a plantação de feijão manualmente, e a cada pé elas colocam um pouquinho de adubo e... É um trabalho muito rico, você vai aprendendo muito sobre a cultura desses países, desses povos. Com certeza, porque para a gente conseguir uma boa imagem, a gente tem que entender como é que aquela comunidade vive, como é que as coisas acontecem. Porque você não pode chegar num ambiente e mudar aquilo para fazer uma foto, você tem que fotografar o mais naturalmente possível. Então, aí você está vendo, esse senhor aí, ele está vindo, né, da roça, isso aí são as ilhamas, e ele vai tocando as ilhamas, você vê do lado direito ali no canto um jumentinho onde ele carrega as suas coisas, e essa foto aí foi feita aí no sul do Peru, já próximo a Cusco, por ali. Só na América do Sul você já percorreu quase todos os países. A América do Sul é muito rica, né? A Bahia é muito rica. Da Bahia para a América do Sul, outra riqueza incrível. Aí nós estamos nas Ilhas Urus, lá no sul do Peru. É um lugar também fantástico, é impressionante esse lugar, a vida das pessoas ali. E é muito bom a gente estar vivendo esses povos, vivendo essas culturas. A gente aprende muito. A bagagem que a gente traz dessas viagens é muito grande, não só com fotografia, mas com as vivências também, que faz com que a gente evolua na nossa vida, também na nossa qualidade de fotografia. Essa imagem aí é próximo ao Vale Sagrado, lá também no sul do Peru, é uma imagem fantástica. As pessoas estavam preparando a terra ali para fazer o plantio. Agora, com tanta experiência assim, Rui, você poderia compartilhar aqui com a gente alguma situação inusitada nessas suas aventuras para captar a melhor imagem? Olha, são muitas, né, ao longo dessas experiências, mas uma cena assim me chamou a atenção. Lá no Peru, a gente estava fotografando umas mulheres, lá elas são chamadas de cholas, e elas produzem um artesanato e elas vendem. Então, já no final do dia, aí eu estava com um carro, que eu sempre ando de carro, porque se a gente anda em excursão, não tem como você parar onde você quer, e elas me pediram a carona. Então, entraram aí 3 cholas no carro, colocaram as malas, aquelas artesanato todo no fundo do carro, e entrou a primeira, entrou a segunda, entrou a terceira. Depois que entrou a terceira, simplesmente entrou essa terceira entrou com alpaca. Entrou uma alpaca no carro. Foi as 3 cholas, a alpaca, a roupa, tudo dentro do carro, assim, inacreditável aquela cena. Quando a gente olhou para trás que viu, e aquele bicho aqui, assim, fungando aqui no meu cangote, eu dirigindo a estrada cheia de curva, realmente foi uma cena pitoresca, assim, que aconteceu nessas expedições. Agora, além das situações inusitadas, você também já deve ter cometido aí algumas loucuras para conseguir o melhor ângulo. Olha, faz parte, né? Então, assim, às vezes a gente se coloca em algumas situações, né, que eu agora, depois do acidente, eu tenho que me privar mais disso, eu tenho que me conter mais, mas assim, realmente a vontade é muito grande. Eu sempre falo que na fotografia de natureza a gente precisa dar um passo a mais. Se você está diante de uma janela e você dá um passo a mais, você tem um horizonte maior. Né? Então eu busco sempre dar esse passo a mais, só que agora eu vou dar esse passo a mais com mais cuidado. Ficou essa lição, né, Rui? Ficou essa lição e fica para todos nós essas belas imagens. Rui, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer é meu, obrigado pelo convite, um grande prazer, muito agradável a entrevista e espero nos encontrar em outro momento. Com certeza. E você já sabe, temos um novo encontro no próximo domingo. Até lá!